Shalom, meus amigos! Eu sou o Tennyson Fernandes. E eu sou Thay Matias. E estamos começando mais um podcast... Tá escrito! E hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial, né? Muito. Esse podcast tá forte, assim, é forte. tá ficando... Nós estamos aqui com a esposa do pastor. Ah, eita glória! É outro nível. A esposa do pastor é uma coisa, né? Mas antes disso, uma serva do Senhor, uma irmã querida, né? A nossa diaconisa aqui na casa do Senhor, na nossa igreja. Mais uma mulher de oração. Uma mulher que nos incentiva, nos estimula com base bíblica a orar. Então hoje nós vamos conversar com ela, Cida Moreira. Palminhas! Sobre oração. Se você estiver orando pouco, não pode perder, porque tem todo um embasamento aqui, né, minha irmã, para falar sobre o poder da oração, experiências, dicas. Enfim, vai ser uma conversa muito maravilhosa e a gente já queria te agradecer a sua disponibilidade, o seu tempo, o seu preparo. A gente sabe que isso aqui é altamente espiritual, então agradecer e, como o seu esposo mesmo diz, nosso pastor, deixa Deus te usar. Para mim é um privilégio estar aqui, né? É uma honra participar desse projeto maravilhoso que tem alcançado vidas, né? Então, eu só tenho a agradecer o convite e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui falando de um tema maravilhoso, que é o poder da oração. É incrível, né? Oração, acredito que é a base, né? É ler a Bíblia, a leitura da palavra e oração. Então, olha, você que está em casa tem certeza. É um tema que, se você quiser, começou, já achou interessante, já começa a compartilhar, envia para todo mundo, manda para geral. Poder da oração. Vai ser top demais. Vai ser. Vamos começar como a gente sempre começa, com aquilo que está escrito. E hoje o versículo é assim, pequenininho, taxativo, mas ele vai, direto. Então já vai abrindo a sua Bíblia aí em 1 Tessalonicenses. Vamos lá, no capítulo de número 5, verso de número 17. E a palavra do Senhor diz assim, orem sem cessar. Pronto, daqui a gente já começa, né? Orem sem cessar. Então vamos lá pelo começo. O que é oração, minha irmã? Olha, a definição que eu tenho de oração, orar é falar com Deus, né? Falar com Deus por meio de Jesus Cristo. Porque só por meio dele que nós temos acesso ao Pai. Então, é uma conversa, é um diálogo entre os homens e Deus, né? E a oração, ela precisa ser contínua, precisa ser estabelecida. Todos chegam para mim e falam assim, nossa, mas como é que eu oro? Eu falei assim, é conversar, porque é uma trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, nós temos uma trindade, 3 pessoas numa só. Então, é uma pessoa. Sim. E você precisa estabelecer essa conversa, esse diálogo. Mas a Bíblia nos ensina, né? Nós temos que lembrar que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Verdade. Então, essa oração é por meio de Jesus. Então, é um instrumento que liga o homem, né, a Deus. Então, é maravilhoso orar. Difícil. Nem todos conseguem. Por quê? Porque orar para Deus, um Deus que você não vê, né? O homem tem a necessidade de ter uma visão pautada. A Bíblia relata inúmeros casos na questão da idolatria, né? Sim. Mas quando nós oramos, o Senhor está do nosso lado o tempo todo. Amém. Amém. Então, assim, é maravilhoso orar. É uma conversa, então. Uma conversa. É, porque é algo que até pessoas que já caminham na fé sempre têm essa dúvida, né? Como eu devorar? Como é que começa? Tem que ser sempre ajoelhado? Só pode de olho fechado? É verdade, né? As formas. Eu já ouvi falar que de bermuda Jesus não escuta, o Senhor não escuta a oração de bermuda. É uma maravilha, é só a graça. Mas são coisas que, ao longo, né, do tempo,
vai sendo dita, falada algumas coisas fora até da Bíblia, mas que fica encucada na cabeça das pessoas e se torna para as pessoas uma verdade. Que fica um pouco preso ali, de repente, numa religiosidade, né? Numa doutrina, algo do tipo, difícil, né? E aí acaba encaixotando a gente a esse falar com Deus. Padrões, né? Às vezes, determinados padrões. Como a Cida mesma falou. Ela disse que acredito que o principal padrão que a oração nos traz, e que até mesmo, né, é instruído na própria palavra de Deus, Jesus ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nós temos o intercessor, nós temos aquele que está sentado à direita, né, à destra do Pai, que é Jesus. Então, o pré-requisito é orar em nome de Jesus, né, através de Jesus. Mas demais é como a Cida está falando, é uma conversa, um diálogo, como um amigo, né? Eu levo muito para esse lado, que a oração é como se você estivesse aqui conversando com um amigo. Né? E é importante, e para isso precisa ter propósito. Com certeza. O propósito da oração é nos aproximarmos desse Deus, né? Eu posso falar por mim que vim de outra religião, né? Onde a gente usava vãs repetições na oração. E para desconstruir isso levou um tempo. Por quê? Porque falar com Deus, o propósito é estabelecer um diálogo com esse Deus. Verdade. Manter um relacionamento contínuo com esse Deus, e é por meio da oração. Agora, essa oração, ela não tem uma forma certa, ela não tem um padrão. Apesar do Senhor Jesus ter deixado uma oração modelo, como o Pai Nosso, né? Se nós formos analisarmos o Pai Nosso, ali ele começa no coletivo, o Pai é de todos, né? Pai Nosso, que estais no céu, ou seja, glorificar a Ele em primeiro lugar. Depois ele, santificado seja o seu nome, venha a nós o vosso reino. Então, quando você vai analisando esses pontos, você entende que você precisa chegar até Deus exaltando o nome dele, dizendo quem ele é para você. Para isso você tem que crer. Então, quando eu aprendi a orar desta forma, não da forma que antigamente eu usava, fica mais fácil, fica mais tranquilo. Fica mais pessoal, porque o nosso Deus é um Deus pessoal. Verdade. Então, ele deixou a oração modelo, mas não para ser repetida, para ser entendida e compreendida. Então, cada um tem uma forma de orar. Verdade. Como você leu o 1 Tessalonicenses, orar sem cessar, orem sem cessar, nós devemos orar em todo o tempo. É verdade. Pode ser na casa, pode ser caminhando, pode ser no ônibus, no trajeto para o trabalho. O importante é você que está conectado, né? Entendi. Claro que quando você separa um momento, quando você fecha, né? Quando a própria Bíblia diz, fecha a porta do seu quarto, que teu pai ore, e o teu pai secreto, ele vai te ouvir, vai ministrar sobre a sua vida. Esse momento é um momento importante de separar esse momento para você ter a oportunidade de ouvir a voz de Deus, sentir a presença dele. É um tempo, é um privilégio. Né? Quando nós amamos alguém, nós separamos, nós temos uma prioridade para aquela pessoa. Um tempo reservado. Então, esse reservado, ele é importantíssimo. Verdade. Apesar de você ter esses outros momentos de oração, orar em pé, deitado, não importa. Eu costumo muito ajoelhar na hora de orar, mas isso é uma mania minha, uma questão minha. Mas todos podem orar de qualquer forma, no banheiro. Eu oro muito nos afazeres da casa. Né? Então, e Deus ministra muito. Então, assim, não tem forma exata. Porque algumas pessoas pensam que, assim, de repente é falta de respeito, né? Ai, se eu não orar assim, ou se eu orar daquele jeito, eu não tô sendo tão respeitoso. Mas eu penso assim, igual a Cida falou, enquanto eu tô fazendo as coisas, eu vou orando. Eu vou falando com Deus, e não tem as orações mesmo, né? Que aí a gente já começa. Quando a gente vai orar em família, né? E eu sempre vou, ensino o Arthur, mas aquela coisa, né? Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus. Ali é uma oração mais assim. Mas no dia a dia eu vou assim, Pai,
o senhor tá vendo isso, aquela conversa mesmo. E ali é o que para mim é estar em constante oração. É estar orando em espírito. Às vezes eu tô aqui conectada só assim, pensando, Deus, o senhor tá vendo isso. Não tô nem falando. É oração também? É a oração em espírito, oração silenciosa. E tem lugares que nós não poderemos nos expressar, né? Verdade. Devido a algumas circunstâncias que talvez estejamos passando naquele momento. E a oração espírito só o Senhor ouve, né? Era isso que eu ia falar. É uma história, é uma o inimigo não oração escuta, poderosa. né? Não escuta. Então, assim, quando nós precisamos de uma questão urgente ali, de resposta, eu utilizo muito essa oração em espírito, né? Eu acho muito incrível essa questão de você estar orando em espírito, porque é algo que você, de fato, você tá ali conectado com o Senhor, você tá ali, né? Mesmo, ainda que sem emitir sons, em pensamento ali, mas você tá ouvindo, você tá mais sensível, você tá atento em todo momento, seja num culto, né? Isso acontece, é muito bom isso, muito produtivo, porque você tá ali e você tá no seu pensamento, Senhor, ministra, fala. Ainda que a pessoa esteja pregando, ou seja um louvor, mas você tá ali. Já aconteceram algumas vezes comigo de estar no culto e tá ali a pessoa falando, pregando, e eu ali orando ao Senhor também em pensamento, e o Senhor me respondendo algumas coisas, me mostrando, me dando às vezes uma pregação, uma direção para um culto jovem, para alguma coisa. Então, eu entendo a questão do orar sem cessar dessa maneira também. De você estar sempre pensando. Tem o louvor do Lázaro, né? Que ele diz, pense em Jesus quando acordar. Né? Então, e é basicamente isso. É triste. Algumas pessoas levam a vida de uma maneira que desprezam a oração. Né? E é uma chave poderosa, não é? É uma arma. É uma arma espiritual, né? Poderosa. Fundamental, né? Fundamental. Hoje em dia nós passamos, né, por diversos problemas. E aí, às vezes, nós estamos numa situação difícil e a pessoa assim, só vale a gente orar. Oração não é a última recurso. O último, é verdade. Oração é o primeiro recurso, é uma arma espiritual que o Senhor nos concedeu para guiar a nossa vida em todos os sentidos. Né? Então, tá conectado com Deus por meio da oração em espírito, silenciosa, onde você estiver, o Senhor vai te ministrando, Ele vai falando no teu coração. Como o Tênis acabou de falar, inúmeras vezes no culto, o Senhor também me respondeu. Me dava pregação e eu ia anotando os esboços ali. Isso é muito bom. Então, assim, Deus fala com aquele que está conectado com Ele. Por isso que nós devemos orar o tempo todo. Vai direcionando. Né? Então, por que nós devemos orar? Assim, se tivesse uma resposta... E aí, entrando até nos benefícios, que a gente já vê isso aí, né? A própria ciência admitindo que a oração tem poder. Que a oração traz benefícios. Então, por que nós devemos orar? Eu penso assim, tá? E como nós já falamos aqui, Deus e Espírito Santo e Jesus Cristo são uma pessoa. 3 pessoas numa. Como se mantém um relacionamento sem diálogo? Verdade. É verdade. Por que a gente deve orar? A gente deve ter esse hábito de orar como se fosse um hábito de higiene. Né? Quando acordamos, o que nós fazemos? Né? Vamos ao banheiro, escovamos os dentes e tal. Então, nós temos que encarar a oração como um hábito. E se nós não encararmos como um hábito, que tipo de relacionamento nós vamos estabelecer com o Senhor? Verdade. Se Ele é uma pessoa, eu preciso manter contato com Ele. Levando em conta que Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele está à frente de mim, Ele sabe lá na frente o que vai acontecer. E eu preciso estabelecer diálogo com esse Deus. Ainda que antes mesmo de nós abrirmos nossa boca, Ele já saiba que nós vamos falar, né? Que incrível, né? Sim. Ainda assim, é importante ter esse relacionamento mesmo. Porque nós somos transformados. Na medida em que nós oramos, o Senhor fala conosco primeiro. O Senhor nos transforma de dentro para fora. Então, esse relacionamento é preciso ser estabelecido. Nos aproxima mais, nos fortalece. Então, por que devemos orar? Porque precisamos de uma relação íntima com o Criador. Intimidade, né? Intimidade. É verdade. Intimidade. E isso é fundamental para o cristão.
Não é? E quando acontece assim, aí é curiosidade mesmo, né? Que a gente ouve tanto, eu tô até sem forças para orar, eu tô desanimada. Não sei se vocês já passaram por isso. Eu já passei diversas vezes. Eu falo pra ele. Eu falo também. Eu falo, é Senhor, verdade, eu estou falo. aqui. Senhor, eu não tenho nem o que falar hoje. Mas e aí, nessas situações, o que a gente deve fazer? Porque isso é legítimo, isso acontece, que às vezes a pessoa se culpa, né? Eu sou cristão, eu tô na Sente fé, muito mal, né, por e isso. eu tô com esse sentimento que eu não quero orar. Você tem, assim, algum momento de experiência até sua mesmo? Isso já aconteceu com você? Qual foram as estratégias que você usou para vencer essa falta de vontade? A luta contra esse momento de oração é grande. Levando em conta que nós temos um inimigo das nossas vidas que não quer que você estabeleça um diálogo, um relacionamento íntimo com esse Deus que tudo pode, que tudo faz, as artimanhas do inimigo vai fazer de tudo para que você não ore. Mas eu já vivi momentos difíceis na minha vida em que eu não consegui expressar por palavras, eu só chorava. E o Senhor recebe a nossa oração. O Senhor conhece o nosso coração, Ele sabe em que estado nós estamos. Mas uma coisa que eu quero dizer é que nós não podemos desistir. Eu lembro bem que eu aconselhando uma certa mulher, e ela me disse assim, e eu disse para ela, você precisa orar. Ela, mas eu estou com o coração cheio de ódio, de mágoa. Eu falei, vai assim mesmo. Vai falando com Deus, rasga o teu coração. Porque o Senhor começa a ministrar em nós primeiro. Sim. Quando você vai estabelecendo essa relação de confiança com o Senhor, de oração, Ele vai tirando aquilo de nós. É verdade. Né? E isso é lindo. Então, vai chorando, vai em silêncio, mas vai. Tá chorando louco. Tá isso aí. Tá chorando, ore. Tá sorrindo, ore. E vamos orando. Porque se a gente for esperar também, tá tudo bem pra orar, é meio complicado, vai ser ruim. E também não podemos também levar em consideração que a oração tem que ser só quando tá tudo mal, né? Vai tudo mal, vamos orar agora. Não, tem que ser algo constante, contínuo. E algumas pessoas pensam erroneamente, né? Eu falo algumas pessoas porque eu já ouvi, são coisas que a gente ao longo da vida vai ouvindo, né? Algumas coisas em que as pessoas dizem, mas para que eu vou orar? Para que eu vou pedir? Se Deus ele já sabe o que eu preciso, se Deus ele já sabe o que eu necessito. Um ponto interessante. Às vezes as pessoas dizem muito isso, né? E aí eu queria convidar você que está em casa, abrir sua Bíblia, sai aí do Salmo 91, tira a poeira, eita Jesus, só a graça. Tá pertinho de onde nós estávamos, Filipenses, né? 4, 6. A Bíblia vai nos falar algo relacionado a isso. É porque nós devemos ainda assim, ainda que ele saiba, nós devemos falar, devemos apresentar, mostrar para ele. A Bíblia ela vai dizer assim, olha, não fique preocupado com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graça. Ainda que ele saiba, precisamos ainda apresentar os nossos problemas, aquilo que nos traz ansiedade, aquilo que nos traz preocupação diante dele. Ainda que ele saiba. Ele sabe. Né? Porque ele vai dizer na palavra dele, se o meu povo, que se chama pelo... se humilhar, orar, buscar minha face. Precisamos, ainda que ele saiba da necessidade. Né? Eu lembro da passagem lá atrás, né? Quando o povo estava sendo oprimido no Egito. Deus ele sabia da opressão do povo. Mas ele olhou para aquele sofrimento do povo, quando o povo começou a clamar por um libertador. Então, é importante a gente se posicionar no quesito da oração, ainda que Deus saiba a minha necessidade, eu preciso orar. Ainda que Deus sabe o meu anseio, aquilo que ele sonda e esquadrona nos nossos corações, a Bíblia diz, está escrito, mas ainda assim nós precisamos verbalizar, nós precisamos entregar, como a Bíblia está dizendo, apresentar, em algumas versões vem falando, né? Apresente a Deus em orações. As nossas orações elas têm que ser apresentadas com tudo aquilo que nos aflige, nos alegra, com certeza. Independentemente daquilo que esteja sondando o nosso coração, passando naquele momento. Eu acredito que, então, é um erro a gente pensar, Deus conhece, não vou orar. Exatamente. Como a gente está falando que oração é conversa com Deus, entenda Deus como um pai.
Como um pai vai atender um filho se o filho não abre a boca para falar com ele, né? O Senhor conhece por dentro, mas ele quer ver a nossa ação, orar e agir. E a ação é falar. Sim. É dizer para esse Deus o que está te incomodando, o que não está bem na tua vida, o que você quer. E aí Deus vai, aí a gente tem a presença do Espírito Santo que decodifica a nossa oração. E o Senhor vai avaliar os seus pedidos, né? Infelizmente, na maioria das vezes, nos achegamos a Deus só para pedir, né? Mas isso é lícito pedir. A palavra de Deus, pedir e dar-se-vos-á. Então, assim, o Senhor, ele quer que nós tomemos essa atitude de falar com ele, de se expressar com ele acerca das nossas necessidades. Porque ele não vai intervir na sua vida se você não quiser. Verdade. Se você está estabelecendo um diálogo com ele, se você está tendo uma rotina de conversa com ele, e você traz algumas petições, né? Na verdade, petições é igual uma petição jurídica. Você ora segundo a palavra. Você pega a palavra de Deus e ora a palavra. E faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Porque a palavra de Deus não volta vazia. É o respaldo. É o respaldo, é o fundamento bíblico. A Bíblia é a nossa constituição espiritual. Verdade. Então, quando eu faço uma petição, e ele dá a planta, né? Ele dá a dica. Ó, súplica é aquele no momento do choro. Tu tá suplicando, socorre-me. A petição você já escreve, Senhor, ó, tem uma promessa sobre a minha vida, conversão de familiares, Atos 16, 31. Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Então eu tô verbalizando a palavra, tá escrito, né? É o que a gente tá vivendo, fazendo aqui. Tá escrito. Então, essa relação com Deus precisa ser estabelecida. Deus quer ouvir a nossa voz. Deus quer ouvir o nosso clamor para com Ele. Né? Então, e ele sabe que isso faz muito bem para nós. Por isso ele fala que nós devemos orar. Sim. Porque a oração faz bem para nós. É um momento de angústia, né? E de dor. Claro que em todos os momentos de alegria também, mas a gente consegue ver que no momento de angústia traz a paz, né? Traz aquele renovo. E aí a gente queria te perguntar, assim, como nós devemos orar? A gente até já permeou um pouquinho esse assunto, mas tem uma maneira correta? Eu preciso, a gente tem o Pai Nosso, mas eu tenho alguma maneira, assim, certa de orar? Olha, eu, particularmente, todas as vezes que eu aprendi a orar, né, que eu fui ensinada não, que eu fui estabelecendo essa maneira de orar, eu oro ao Senhor glorificando o nome dele, independente do que eu esteja vivendo. Então, Senhor, eu glorifico o teu nome, eu te bendigo pelo que tu és, então eu te agradeço. Eu começo com gratidão. Eu acho que nós devemos começar agradecendo por estar vivo, por estar respirando. Eu acho que glorificando o nome dele pelo que ele é, não pelo que pode nos dar. E tem uma questão também. Nós começamos a falar com Deus exaltando o nome dele. Depois nós abrimos a lista, né? O leque Pergaminho. de pedidos. Depois a gente finaliza, né? Senhor, em nome de Jesus, que a gente finaliza a oração sempre em nome de Jesus e vai embora. Não espera a outra pessoa falar contigo. Isso é muito importante, né? Então, assim, é começar elogiando. Eu, particularmente, entendo que devemos orar assim. Elogiando o Senhor. É igual quando a gente fala com o nosso pai. Ô, pai, como você está? Você tá bonito hoje? Aí meu pai já disse, quer o quê, meu filho? Pronto, aí, geralmente chegou elogiando. Já pergunta o que tá querendo. É forte, igreja. Aí não, varão. Mas é isso, eu acredito muito nisso. Eu uso essa prática de elogiar a Deus, glorificar, agradecer a Deus por tudo, independentemente das circunstâncias. Depois eu abro o meu leque de necessidades e vou falando, Senhor, se for da tua vontade. Eu cheguei nesse nível, mas não era assim não, tá? Falava, Senhor, até quando? Né? Até quando vai passar isso, Senhor? E rasgava o coração. Na verdade, tem que ser assim, né? É verdade. Rasgar o coração. Porque ele vai modificando, né? Mas você falou uma coisa muito interessante disso, que a gente tem percebido e escutado as pessoas falando, né? Acho que Deus já não fala como antes, Deus já não realiza o que realizava antes. Mas aí nós temos
né? Tá escrito que o nosso Deus é um Deus que não muda, nele não há sombra de variação, né? Então, você acha que a gente está escutando um pouco Deus por quê? Eu não concordo com essa questão que Deus não está falando. Eu acredito que Deus está falando. Nós é que não estamos ouvindo. Diversos ruídos nessa correria de vida. Nós não separamos um tempo de qualidade para o Senhor. Estou lendo um livro do nosso querido bispo Tito Oscar que fala sobre o silêncio de Deus, silêncio e oração. Tem uma parte do livro que ele fala. Ele diz que exatamente a gente não está ouvindo a voz de Deus, nós não estamos vendo os milagres acontecerem também, Deus falar, Deus mostrar sinais, porque a gente não está tendo um tempo de qualidade. Nós não estamos separando esse momento de qualidade para o Senhor. Então, assim, você separa um momento para orar. Você começa ali a estabelecer aquele diálogo com Deus, a tua mente está. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não para. E aí você trava ali uma batalha, quando você vê, você não está falando mais com Deus, você está organizando a tua agenda. O Senhor está aí ainda. Deus, aquela roupa tá na máquina. Agora, o mais importante que eu tenho aprendido com as leituras que eu faço desse momento de oração é o silêncio. É aquele momento que você fala com Deus, mas você fica ali aguardando, sentindo a presença, sabe? Porque a presença dele nos envolve. E quando você encontra, se conecta no espírito com Deus, você não quer sair dali. Tão gostoso. Por isso é muito legal a gente ter na nossa casa algum cantinho, um quarto. Sim. Lá em casa, no apartamento lá no outro, tinha um quarto de guerra. Lá era... Aí tinha lá na parede. Aqui que nós oramos, guerreamos, vencemos nossas guerras, nossas batalhas. Cheio de pedidozinho na parede. É uma estratégia que nós usamos assim. Sim. Né? Eu e a Érica, a gente anotava. Nesse novo apartamento, a gente mudou tem pouco tempo, então a gente tá naquele de colar as coisas na parede. Mas em breve. Porque pra mim funciona assim. Eu entro no quarto lá, tenho os pedidos, eu colo as coisas na parede ali, começo a orar, a luz cai, as coisas tremem, mas a gente vai. Mas é muito forte esse momento. Sim. É porque quando cansei de estar orando ali, inclusive com a Érica, nós estávamos orando a determinado assunto e senti opressão. Como se tivesse presença de alguém dentro ali, sabe? Querendo te atrapalhar, te intimidar. Sim. Então, é uma grande batalha. Sim. A gente está falando aqui de oração e como nós falamos, é uma arma que o cristão tem nas mãos e que o inimigo não quer que ele use. O cristão, quando toma posse, entende, né? Eu levo muito isso desde a palavra, uma palavra ministrada, ou qualquer outra coisa. Quando você ouve a palavra, entende, toma posse e pratica, aí não tem como. Né? Então, já aconteceu com vocês? Tá dentro de casa e sentir essas coisas? Olha, eu tenho uma experiência aí de oração, os meninos eram menores, né? E foi logo assim, depois da conversão do Ronald, acho que na mesma semana. Sabe aquela coisa de criança dentro de casa, um implicando com o outro, aquela coisa enjoada? E aí eu tava lavando louça e toda hora aquela, mãe, ele tá fazendo isso, fazendo aquilo. E o Espírito Santo assim, tem algo errado. Fui lá, agi como mãe, né? Vamos orar, vamos parar com isso, vamos orar. E aí os dois dobraram o joelho e eu comecei a fazer aquela oração de guerra, né? Olha, Senhor Deus, venha nessa casa, se tiver um demônio escondido aqui, que tu desça fogo, esse espírito de contenda. O quadro voou da parede. Eita. Olha isso. Os meninos regalaram os olhos. Ele, mãe, o que é isso? Eu falei, é diabo, mas ele já está repreendido em nome de Jesus. A gente ri isso hoje, mas isso é na hora. Mas na hora. Mas isso é muito real. É muito real. Então, assim, nós devemos ter discernimento para entender os momentos que estamos vivendo, né? E voltando à questão do envolvimento na oração, na passagem da Bíblia, quando Moisés vai subir o monte e fica 40 noites, 40 dias jejuando e orando, Deus não fala nada, 40 dias. Deus só falou quando ele estava totalmente envolvido naquela atmosfera, naquele ambiente. Então, nós precisamos criar esse ambiente. É verdade. E quando você cria esse ambiente,
Deus revela mistérios, maravilhas para você. Você não quer sair daquele momento. Vocês lembram quando a gente vai a retiro? O que acontece nos retiros? Nós nos dedicamos um tempo só para oração, para leitura bíblica. E a sensação que tem é que tu não quer vir embora do retiro. Tu quer ficar naquele espaço. Porque a presença de Deus é muito forte. Então nós devemos buscar essa presença. Nós devemos colocar como prioridade. Verdade. Né? E tirar os ruídos. Tirar tudo aquilo que atrapalha. Porque o diabo ele vai fazer de tudo para você não ter e não se sentir envolvido da presença. Porque quando você pega essa chave, é uma chave de virada. Você fica imbatível. É verdade. Não que não vai ter problema, mas você vai ter discernimento. Vai estar com a arma certa, né? A arma certa. E já que você está falando disso assim, né? De criar atmosfera, de dicas assim práticas, eu quero me apropriar dessa arma, né, dessa estratégia. Como criar essa atmosfera assim, de experiência própria? Eu quero começar a criar esse hábito de orar e me aprofundar nisso. O que você tem de dicas assim prática? Ó, nós temos uma ferramenta maravilhosa que é o celular. Eu coloco o alarme no celular nos momentos de oração. Então, seja onde você estiver, a gente está nesse momento do propósito, né? E eu estabeleço 3 horários ali, porque o objetivo é orar 3 vezes ao dia. Mas você pode colocar qualquer horário que você acha que vai dar para orar. Por exemplo, no trabalho, hora do almoço. Bota lá para despertar a oração. E você vai estabelecendo esse hábito. Eu acho que o alarme do celular é fundamental. Né, para isso. Vai te lembrar ali, lembrar, igual não tem aplicativo para beber água. A gente bota o alarme do celular para orar. E fazer uma meditação, dando um tempo e falando com Deus o tempo todo. Então, assim, são dicas, são estratégias. Bilhetinho, bota na geladeira, vai sinalizando dentro de casa, separa um lugarzinho. Alvos, né? Alvos. Metas de oração, alvos, isso é muito legal. Eu tenho uma experiência bacana assim, eu não conseguia orar, às vezes fazer orações muito grandes, aí um determinado tempo da vida eu fiz assim, estabeleci blocos de oração, 3 vezes, aí tinha um bloco de determinados pedidos, outro bloco de outras coisas, outro bloco de outras coisas, aí eu orava dividido. Pessoa organizada, porque às vezes não dá, não lembra, né? Não é muita coisa, então eu ficava... E oração é uma salada, vamos misturando tudo, e oro por aqui, daqui a pouco orando por o pessoal que tá precisando de cura, aí eu vou estar dando mundo de um dia eu chego nesse nível, meu Deus, o pessoal é forte, que tá igreja. precisando de libertação. Aí tipo culto, né? E eu ficava, e aí eu fiquei assim tempos orando aquilo 3 vezes e ficava orando pelos propósitos, botava todo mundo nos... Isso é uma dica legal. E essa semana eu ganhei um menu de cardápio de oração. Que legal! Para orar pelas nossas vidas, assim, as áreas, né? Na segunda, orar pela vida financeira. Que legal! Na terça, orar pelo casamento. Na quinta, orar pelas... Falou em menu, eu já penso em comida. Meu Deus, não vou de oração, é verdade. Eu vou tirar uma cópia, eu vou distribuir para todo mundo. Que eu acho legal essa organização. Eu gosto também. Porque essa organização não deixa falhas, né? E não fica uma coisa repetitiva, né? Não fica repetitiva. E você fica animado, né? Hoje é o dia da saúde. Eu gostei desse, viu? Já uma nova dica, porque já tem tempo que eu fiz isso, agora tá de novo a salada mista. Porque até o próprio Deus fala assim, meu Deus, o que ela tá pedindo? Meu Deus, eu já tô aqui. Mas isso é muito importante a gente ter. Um caderninho. Eu falo isso na reunião de mulheres. Nós precisamos ter a Bíblia, um caderninho de anotações. Nós fazemos um diáriozinho, né? De oração. E aí esse menu, esse cardápiozinho de oração, porque tem muitas pessoas que oram por determinadas áreas da vida e outras não. Tem gente que não ora pelas suas finanças, tem gente que não ora pelos seus projetos pessoais, vida profissional. Não, dia 5, dia 10, eu sempre oro pelas finanças. Mas o boleto chega, só a graça. Você tá falando, é verdade. A gente às vezes negligencia. Foca só em algumas outras, porque vai naquela que tá mais latente e as outras deixam de ter uma cobertura espiritual, né? Exatamente. Você viu algo que é muito interessante também? Eu tinha uma agendinha dessa, assim, que você tinha os pedidos de oração
E tinha também uma outra parte que eram as orações atendidas, respondidas. Que legal, é muito legal porque você vai trazendo à memória aquilo que te dá esperança, né? A Bíblia diz, nós precisamos trazer. Tem muitas coisas que Deus ele já nos respondeu, que Deus ele já fez e nós botamos jogamos no esquecimento, né? E isso é muito importante porque nos fortalece. Edifica a nossa fé, né? Você caminha mais um pouquinho. Não, Deus fez esse milagre aqui, eu vou focar nesse que Deus vai, no momento certo, Deus vai me agraciar com o milagre. Voltando à pergunta, né, que a Thay tinha feito, como devemos orar e tal, a Bíblia vai dizer, né, Paulo vai falar em Romanos que nós não sabemos como orar. Né? Pode ser mais eloquente, a pessoa que tem o melhor vocabulário para poder expressar em palavras, mas tem o Espírito Santo, por isso que é importante, né? A presença do Espírito que habita em nós e nós estarmos sempre com esse intuito, né, de glorificar a Deus, de adorá-lo, de exaltá-lo, separar um tempo, porque é o melhor. A gente tem que dar o melhor para ele. Ainda que seja um dia corrido, e eu falo com propriedade. Porque são dias corridos, né? Se você parar para pensar, a gente já acorda pensando em tudo que vai fazer. Naquele dia, né? Exatamente. E às vezes vai dormir pensando no outro dia. O que a gente já tem que... Então, é um loop praticamente automático. Então, eu acredito que nós precisamos treinar nossa mente, né? Sim. Treinar, criar um hábito. Cida falou algo muito interessante, é um hábito da oração. Acredito que eu, por exemplo, a Érica tem mais... ora durante muito tempo. Eu já sou mais assim, meio picotado. Vou orando durante o dia, acontece alguma coisa, e aí a gente vai orando, vai conversando, mas... existe individualmente, algo individual para cada um, mas eu acredito que precisa ser feito, não pode ser negligenciado. Há o poder, e é isso que estamos falando hoje. É o poder da oração. Você que está em casa hoje nos assistindo, você tem que, abrir essa caixinha da oração e descobrir tudo que tem dentro. Às vezes está guardado ali, a gente... é legal a oração, mas e o poder que está envolvido? Jesus, ele diz, olha, tudo que vocês pedirem, crendo que já recebeu, vai acontecer. É assim que vai acontecer. Verdade. Sem fé é impossível agradar a Deus, a Bíblia diz. Sim. Então não adianta. Senhor, eu quero isso, mas é só se o Senhor quiser também. Se não quiser, calma aí. Tudo bem, tem coisas que a gente... Como a gente falou, né? A gente não vai dar ordens a Deus. Sim, não. Mas quando a gente lê a palavra, entende a palavra diz o que vai acontecer, o que tem que acontecer ali, né? A gente tomou posse e a gente está orando em cima da palavra. Por isso que é importante o conhecimento da palavra. Sim. Né? Errar por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus, que está também relacionado na oração. Como é que a oração afeta as nossas vidas, Cida? Como é que, de forma prática, assim, você que é essa mulher, né, de oração, que incentiva a oração, como é que a oração tem afetado e influenciado a sua vida? Olha, a oração, no meu entender, ela é um fortalecimento. Ela nos mantém fortes, ela nos mantém conectados e ela traz uma centralidade para nossas vidas. O Tênis estava falando aí sobre a questão de orar, a gente não sabe orar mesmo como convém, mas nós temos o Espírito Santo que decodifica as nossas orações, intercede por nós. Eu, particularmente, no início da minha caminhada, quando não tinha entendimento, eu orava de forma assim, com o coração todo cheio de mazela. Então, assim, vocês que estão assistindo em casa, talvez não se sintam dignos de orar, né? Porque o coração está cheio. Eu quero te dizer, que quando você ora ao Senhor, que você começa a estabelecer esse hábito de oração, o Senhor vai tirando isso de nós. Verdade. Então, essa oração, ela vai nos transformar primeiro. Tem coisas que eu pedi ao Senhor, o Espírito Santo devia falar assim, meu Deus, como é que eu vou levar isso para o Pai? Aí o Senhor, não é assim, né? É isso que ela quis dizer, é assim. Porque nós não sabemos mesmo orar. Nós somos falhos, mas eu quero dizer uma coisa, Elias também era. Homem sujeito à mesma carnalidade nossa, falho. Mas o homem orou e parou, fez o céu fechar. Não choveu.
Depois orou, o fogo desceu. Fogo desceu. E a Cida orou e o quadro caiu na parede. Olha, eu gosto muito dessas experiências. Assim, marca, né? Eu não sou, assim, como você falou, não gosto de ficar muito quietinha, assim, tal. Eu sou elétrica. Então eu oro andando, marchando dentro de casa. É como se estivesse em guerra mesmo. Claro, já tive momentos de choro, momento de uma oração mais silenciosa. Mas Deus me chamou muito para uma oração de embate, sabe? De uma guerra, assim. Eu nunca tive medo do inimigo, nunca tive. Desde pequena, eu acredito que Deus me separou para isso. Não que eu sou mais espiritual que ninguém, não é isso. A questão é que Deus me deu isso como um chamado. Entendi. Um posicionamento diferente na oração. A maior dificuldade minha é orar por mim. Eu começo a orar, eu começo a trazer motivo de oração. Eu lembro das pessoas que têm que orar. Esquece até, às vezes. Sim. Então, assim, eu até peguei esse cardápio. Eu falei assim, não, eu tenho que orar por mim. Orar por mim também, né? Então, assim, é um chamado de intercessão, na verdade, né? E aí eu me agarro em Jó, né? Sim. Orava pelos amigos, Deus mudou a sorte dele. Então, eu creio que há um benefício nisso. Então, o benefício é fortalecimento. Porque pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. E nós aprendemos isso com Jesus. Jesus realizava os milagres. No final do dia, ele se retirava para orar. Ele sendo Deus. Ele tinha que ter um diálogo com Deus, Pai, né? O próprio filho falando com o Pai. Verdade. E assim, é muito lindo. E é um momento que a gente negligencia muito. E a gente perde bênção por isso. Então, nós precisamos melhorar, todos nós. Disso, né? De ser um hábito. Mas eu achei interessante a Cida falar assim, esse chamado de intercessão. Quando você entendeu que era mais do que um hábito, passou, né, já de um hábito, e que você orava, você entendeu assim, não, isso é um chamado, eu fui chamada para interceder, porque aí a gente já tá falando de ministério, isso foi crescendo na sua vida, e aí você entende então que esse é o seu ministério de intercessão? Eu entendo que é um ministério na minha vida que iniciou num momento de luta, num momento de deserto, né? Pela minha família, na verdade, pelo meu casamento, na época. Eu cheguei na Nova Vida, eu não tinha muito conhecimento bíblico, né? Eu já era convertida em outra denominação. E o pouco que eu sei, né? Foi do muito que eu aprendi na Nova Vida. Por isso que eu amo a minha igreja, amo essa denominação. Que ela prega a palavra, a Bíblia é ensinada na EBD, em todos os momentos. Então, quando eu comecei a pegar essas questões da oração, eu cheguei na igreja e colei com as obreiras, com essas pessoas que iam nas casas, a gente ia nas casas orar as pessoas dia de sábado. E aí começamos ali aquele movimento da intercessão. E eu fui me encontrando naquela situação e me fazia bem. Enquanto eu orava pelas pessoas, eu não lembrava do meu deserto. Eu não lembrava da minha luta. Que coisa linda, né? Então, assim, e eu tive uma experiência com Deus muito grande nesses idas nas casas, principalmente dos idosos. Pessoas idosas ficavam um tempo sem a igreja, a gente ia lá e orava, e eu orei uma senhora e tinha noção do que eu estava fazendo, mas eu orei, ela pediu, ora meu joelho, tá doendo? Eu orei, aquela senhorinha e passou, e nem tinha consagrado ainda a obreira. E aí, no dia da consagração, a senhorinha estava lá na igreja. E eu, vestida de obreira, ela agarrou minha mão e falou assim, foi ela. Eu falei, o que eu fiz? Não, você orou meu joelho aqui, ó, não ando mais de bengala. Olha isso, então, assim, Deus, naquele dia, eu vi que Deus me batizou com o Espírito Santo, me deu um dom. E ali eu comecei a orar pelas pessoas. Eu não consigo ficar sem interceder pelas pessoas que me pedem oração. E isso, no meu entender, é um chamado para minha vida. Uma coisa linda, né? Muito. A oração é maravilhosa, né? É algo que a gente passa horas falando sobre. Por isso a minha dificuldade em orar por mim. Já tem esse coração que intercede pelo outro, né? E isso é muito lindo, porque é um dom, é um chamado, né? E com isso eu já te pergunto e já imagino a resposta, né? A oração pode curar? Você acredita, assim, que a oração
cura mesmo, doenças, você acabou de relatar, né? E falou sobre dom. O que tá ligado aí a oração, a esse dom, a cura, a ansiedade, depressão? A oração, ela atua nessas coisas? Sim. O poder é de Jesus, né? Nós temos a arma, o instrumento, que é a oração. Eu tenho um testemunho para contar de uma situação que eu vivi com um dos meus 2 filhos, que tinha um problema de saúde, né? E aí ele vivia tendo recorrência em hospital e tal. E um dia o Senhor me tocou, falei, vou ligar para alguém. E eu tinha muitas mulheres de oração naquela época junto comigo. E liguei para uma, ela falou assim, tem um pastor aqui perto de mim, eu vou botar ele no telefone, põe a mão no seu filho e ele vai orar. Olha, o meu filho ficou curado naquele dia, nunca mais teve problema. Então, assim, há poder na oração? Há poder na oração. Se você orar uma pessoa, crer, ele vai ser curado na medida que estiver no centro da vontade de Deus. Se Deus quer, você quer ter uma experiência com o Senhor nesse aspecto. Eu fiz várias experiências com Deus. Quando essa velhinha, essa senhorinha, relatou para mim que eu orei, eu falei, Senhor, tu tem isso para mim mesmo? Aí as pessoas iam lá na frente para orar, eu falei, Senhor, eu vou lá, vou orar. E depois eu quero a comprovação, ela vai me dizer se ficou curado ou não. E eu tive vários sinais. Então, a oração tem poder de cura, sim. A palavra de Deus diz que em nome de Jesus nós curaremos os enfermos. A questão é, nós temos feito isso em primeiro lugar ou a gente está indicando o médico primeiro? Né? Então, assim, é orar com fé. Eu creio no poder da oração. Quantos relatos de cura já tivemos, né? Quantos testemunhos nós ouvimos aí? Então, assim, é porque às vezes a gente amarela. Né? Às vezes o Senhor, às vezes a gente está ali na frente, na igreja, orando, e Deus fala, vai lá, toca. Vai lá, toca e ora. E a gente fica naquela... Tem que romper com essa incredulidade, né? Então, assim, eu creio muito no poder da cura, sim. Já vi muitos milagres acontecendo pelo poder da oração. E a oração, ela não é limitada ao tempo, à localidade. Você pode orar aqui e Deus tocar na pessoa lá e curar lá. Verdade. É verdade. Por isso que nós intercedemos por aqueles que estão acamados, por aqueles que estão em hospitais, né? Porque o poder de Deus não está limitado. Mas a oração de fé salva o doente. Verdade. Isso é muito importante, né? A gente entender isso de acordo com aquilo que a Bíblia ela nos garante. Jesus diversas vezes, né? Ele curou pessoas e tal. E aqueles que se achegavam a ele. E é algo que é real. É real. Sim. Tem muitas pessoas que não acreditam na cura divina, né? Não acreditam, às vezes não toma posse. Mas é através da oração. Se a gente não orar, a gente não recebe. A Bíblia diz, porque nós pedimos mal. É Muitas ocasiões, né? E assim, falando a respeito dessa questão de perto, a gente sempre ora, tu és um Deus de perto, um Deus de longe. Mas isso é muito verdade, né? Eu jogava no Espírito Santo, num time, e a gente tinha o hábito de sempre, à noite, juntava na casa dos atletas, onde alguns moravam e outros moravam na cidade mesmo. Reuníamos lá e fazíamos culto à noite. Tocava o violão e eu dava palavra, falava. O pessoal me zoava lá, mas a gente... Aí, nisso, jogador de futebol, a galera muitos machucados, sentindo dor. E era incrível. Tinham noites que Deus me direcionava e eu pedia pra um orar pelo outro. E orava um pelo outro. Brigava o dia todo. Mas quando chegava a noite, era um momento, sabe, que... Mesmo cada um fazendo suas loucuras durante o dia, era um momento separado mesmo. E tinha um colombiano, Cuco, até amigo, né? Ele tava com a mãe que tava enferma e passando por uma situação, ele muito triste, abatido, tinha ficado até uns dias afastado dos trabalhos lá, dos treinos, por conta dessa situação. A mãe dele tinha passado por uma cirurgia. E nisso nós entramos nessa questão de oração. Imagina, ela lá na Colômbia, e nós estávamos aqui no Brasil, no Espírito Santo. E nisso nós oramos, começamos a orar, fazendo um propósito de oração, né, junto com ele. Ele entregou a vida dele para Jesus. Glória a Deus. Eu dei a Bibliazinha lá para ele.
Mesmo em português, ele disse, não, eu vou ler. Mas para ele aceitar a Cristo, veja como é importante, né? Não só as palavras, não só aquilo que nós falamos, mas é o poder de Deus. Sim. O evangelho, ele é poder de Deus, né? E a oração, ela tem esse poder. Ele veio, falou tudo isso, começamos a orar, e aí ao longo da semana, no fim da semana, no outro culto, nós perguntamos sobre a mãe dele. A mãe dele não estava nem conseguindo levantar, tinha feito uma cirurgia e os pontos abriram. E aí, né, sabe, teve que voltar tudo e não conseguia. Tava muito ruim, ele muito triste. Nisso, quando nós fomos fazer o outro curso, na outra semana, ele já veio com outro semblante. E aí falou que em uma semana a mãe dele já estava fazendo as coisas dentro de casa. E aí foi nesse culto que ele falou, eu quero esse Deus. Eu quero esse Deus que curou minha mãe. Então, assim, Deus, ele cura e é perto, é longe, não tem dificuldade Deus é presente, né? Sim, com certeza. Seja feito conforme a sua fé. Então a gente precisa crer, né? É verdade. A oração passa muito por isso. Cida falou, estamos orando a um Deus invisível, você tem que crer. Não adianta, né? E não é pelo que vemos. O justo, ele viverá pela fé. Né? A oração, ela tem um poder curativo, né? Como você mesmo disse, a ciência já comprova isso sobre a questão da oração. As pessoas que têm fé e que oram, elas estão mais sujeitas a uma melhora muito grande. Recentemente, eu tenho passado por algumas questões de estresse, ansiedade, e é tremendo o poder da oração. Eu, no mais auge, assim, da situação difícil, da ansiedade, você orar de voz alta, aquilo te trazia para centralidade. Então, a oração, ela é poderosa. Então, se você está passando por alguma situação de enfermidade, de ansiedade, comece a orar em voz alta para você mesmo ouvir que você está falando com o seu Deus e ele está ali presente, né? A gente tem uma passagem em Lucas, Jesus no Getsemane. Ele está ali suando sangue, ele está no auge do maior estresse e ele está orando. Verdade. Ele está orando porque ele sabe o que ele viria pela frente. Então eu lembro bem que quando eu comecei a ter essas crises, lá no finalzinho do ano passado, início desse ano, o que me acalmava era quando eu dobro o joelho, é a minha forma de orar. Eu dobrava o joelho, começava a falar com Deus, chorava, falava, às vezes prendia a respiração, mas eu não deixava de orar. Até gravei áudio, mandava para as igrejas, né? E aquilo me fazia bem. Aquilo tinha um poder. Quando eu levantava, eu já estava calma. Eu estava mais tranquila. Então, ela tem um benefício de cura para as nossas vidas e tem o benefício de cura para a vida do outro. Verdade. Então, quando você toca na outra pessoa, que ela está angustiada, ela está passando uma situação, e você começa a orar, o espírito vai baixando, sabe? O sistema nervoso, você vai ficando mais calmo, você vai ficando mais centralizado. E aí vai abafando os ruídos, os pensamentos, né? Pensamentos negativos, aquilo que está ali do dia a dia pensando. Quando você começa a ficar envolvido, envolver a pessoa nesse ambiente, a cura vem, a cura interna. É verdade. Talvez a física não aconteça na hora, mas a cura interior já começa a acontecer no interior da pessoa. Então, há um poder de cura, sim. Quando começamos a orar, a cura começa em nós, né? O Senhor vai dirigindo. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas acontece muito comigo. Você começa a orar, daqui a pouco você está orando por coisas que nem você pensou. Né? É verdade. Porque o Espírito Santo vai te impelindo, ele vai te conduzindo. A oração é conduzida pelo Espírito Santo. Por isso que é importante a gente ter esse relacionamento, como a gente está falando. E acho que até já respondeu, né, um pouquinho a questão de como a oração pode ajudar com essas questões de ansiedade, né? Como nós lemos também em Filipenses ali falando, né? Não estejais ansiosos. Então, exatamente, acredito que isso que... não digo que é normal, mas que acontece no dia a dia, a gente fica ansioso por alguma coisa. Sim. Né? Como já tivemos aqui um podcast falando sobre ansiedade, que não é só aquela ansiedade comum, mas tem também ansiedade patológica e tudo mais. Né? Mas que também pode ser tratada através da oração. Sim. Não há limites, na verdade, né? Para o poder de Deus. Não temos como limitar o poder de Deus.
Mas não podemos de maneira nenhuma desprezar, sim, né, essa arma. E o mais interessante é que quando eu pedi ajuda, né, de médicos, de especialistas, um especialista falou assim, orar faz bem. Muito bom! Jeová tá usando o médico, orar eu já tenho, né? Então, assim, a gente já tem as estratégias, já tem a arma na mão. Nós só precisamos usar, né? Verdade. E aí eu comecei a orar, aí Deus foi me dando propósito, sabe, Thay? Deus, ele vai te dando dicas. Aí eu falei assim, nossa, eu preciso orar mais. Eu tava orando pouco, então eu preciso mais. Aí estabeleci um propósito, uma meta, orar 3 vezes ao dia, tal hora. Aí depois Deus foi me dando propósito no decorrer desse processo. Aí fiz uma semana de jejum de manhã, de oração. Me obrigava a acordar cedo para ter uma meta, sabe? Espiritual. E isso vai nos instigando espiritualmente também, né? Porque eu precisava me fortalecer, né? Para que o patológico fosse resolvido. É verdade. Né? Porque é alma, corpo e espírito. Então, se a tua alma está fragilizada, você vai fazer o quê? Você vai fortalecer o seu espírito para a cura vir por meio da tua alma. E aí eu fui estabelecendo, Deus foi me dando esses propósitos, né? Que chegou até os dias de hoje o propósito de 21 dias também de oração de Jesus, que foi muita confirmação de Deus. Eu não fiz sem antes o Senhor me responder se era para fazer mesmo ou não. Então, assim, a oração, ela traz resposta, a oração traz cura, a oração liberta pessoas, a oração tem muito poder. E aí eu dou um alerta aqui, cuidado com o que você vai orar. Que pode acontecer, depois não tem como voltar atrás. E agora? Isso aí Orou, é já era, importante, tá registrado. Né? Por isso que tem que orar, né, pedindo a direção, discernimento, né, a Deus. Sim. Porque é isso. E uma coisa que acontece muito também, assim, muitas pessoas não sabem o que realmente quer. Tiago vai falar de ânimo doble, né? Ah, Senhor, na segunda-feira fala assim, Senhor, eu quero isso. Na terça já não quer mais aquilo. Muda. Então, assim, a questão da constância em oração é você definir realmente o que você deseja. Jesus chegou, né, e falou, o que queres que eu te passe? Exatamente. É o objetivo, né? Então, essa questão da oração, você precisa tomar muito cuidado com aquilo que você vai pedir a Deus, porque se ele conceder, não tem mais jeito. E a Bíblia diz, clama a mim. Clama a mim, e responder-te-ei. Ele vai responder. É algo que é certo, né? É algo que é certo. Pode ser com algo imediato, pode ser um espera. O pastor sempre fala isso, né? Pode ser. E o tempo dessa espera que é o problema, né? Isso. Enquanto isso, vai orando pelos amigos, vai orando, né, pela ansiedade, para Deus dar, né, essa calma e a tranquilidade para esperar no Senhor, né? Sim. Com certeza. A gente vai... E saber que não é em vão, né? Nossas orações... Às vezes acontece da gente pensar que não tá passando do teto, né? Tem muito disso. Né? A oração parece que não tá sendo não tá ouvida, chegando, né? Mas é um sentimento nosso, sabia? É um sentimento nosso. Que permeia nosso coração por conta dessa questão do humano, a gente é imediatista, né? A gente tá achando que tá mandando um zap pra Deus. Marcou 2 azulzinhos lá e quer que ele responda. E com Deus não funciona assim, né? Então, a gente lembra de Daniel, né? Olha aí a batalha, né? Que estava sendo... Mas desde a primeira oração já tinha sido ouvido, já tinha sido. É verdade. Né? Mas até tudo acontecer, o mundo espiritual a gente não enxerga, né? Mas hoje de manhã nós tivemos uma experiência no grupo de oração, né? Deus me deu o Salmo 13, de 1 a 5, onde Davi está ali, a Sociedade Bíblica coloca um título, Oração da Fé. Mas Davi está assim, até quando, Senhor? Até quando tu não vai me socorrer? Davi está questionando, fazendo os questionamentos que muitos de nós fazemos, né? Sim. Até onde vai isso, Senhor? Até onde vai perdurar? Mas eu aprendi 3 coisas com Davi nesse salmo. Primeiro, ele não para de clamar. No verso 3 ele faz, Senhor, atende-me, socorre-me, Deus meu. Então, independente se Deus está respondendo, se é tempo de espera, se é um não,
continue clamando. Uhum. Depois Davi, ele não abandona a confiança em Deus. Ele fala, Senhor, eu confio em ti, na tua graça. E a terceira coisa que Davi deixa claro nesse salmo é que ele continua louvando a Deus. Porque aí no final ele fala assim, cantarei louvores porque isso tem me feito muito bem. Olha só. Então, assim, o silêncio de Deus, nós devemos entender que ele não está falando com você porque ele está fazendo algo. É isso. E ele está te provando até que ponto vai a tua fé. Né? E assim, com Deus, no mundo espiritual, não funciona igual um delivery. Pedir, chegou. Não é assim que funciona. Tem algumas questões que o Senhor vai te direcionando para você alcançar. Então, eu geralmente falo, Senhor, tá durando essa luta, mas aonde eu tô errando? Me mostra aí o que eu devo fazer. Sim. Será que eu tenho que mudar a minha oração? Porque às vezes acontece isso. A gente precisa mudar a nossa oração. Tá orando de forma que não é para atingir. Falei, Senhor, então me mostra da forma que eu devo orar. Até na oração. Discernimento e sabedoria que só pode vir do alto, né? Só pode vir do alto. A Bíblia ela é repleta de exemplos de oração, né? Se a gente for pegar desde o início... Sim. Vamos fazer um vigilhão aqui. Na verdade, a Bíblia é a nossa própria oração, né? Aqui tudo que Deus deixou pra gente, tudo que a gente tem para requerer, como a Cida muito bem falou sobre as petições, né? A forma de orar, a quem a gente está orando, tá tudo aqui, tá tudo escrito, né? Com certeza. Por isso que é muito importante a gente conhecer. Conhecer a palavra. Conheçamos e prossigamos em conhecer. O Oséias, ele fala isso, né? Então a gente tem que continuar, buscar. Você tá em casa, você já teve experiências de oração. Você achou, mas lá atrás eu tive uma experiência. Tudo bem, mas aquela ficou para trás. Agora você tem que buscar novas experiências. É verdade. A gente tem que viver um novo de Deus. Eu acredito que é um tempo onde Deus está despertando, né, a igreja à oração. Eu acredito que é um tempo onde os jovens eles estão orando. E a minha motivação é que nós possamos ter uma geração que clama ao Senhor, uma geração que ora ao Senhor, né? Uma geração que entende a responsabilidade de orar. A gente tem aí inúmeros homens de Deus, onde você vê na Inglaterra, né, aqueles que as próprias autoridades temiam os homens de Deus pela oração. Por conta da oração. Não, esses homens... Se você pegar Billy Graham, Wesley, e vai pegando vários homens... Gente, e hoje, né, a Thay, o Tennyson... Precisamos ser reconhecidos. E olha que lindo. Ser reconhecido. Oh, Deus. Imagina, gente. Isso aí. É algo que enche o nosso coração, nisso. né? Eu sempre penso assim. Eu fico já imaginando o Arthur mais velho falando assim. A minha mãe sempre orava. Quando a gente... eu gosto de pensar. Eu gosto de ficar sempre pensando assim no futuro. E dele falando assim. Ó, minha mãe, sempre que a gente saía, ela orava. Ela orava à noite. Isso. E é isso, a gente, né, vai fazendo, vai se tornando um hábito, porque a gente crê, sim, com porque certeza. A gente sabe que esse é o caminho, é a arma, e a gente, né, que é mãe, pensa nisso. Quem pode proteger os nossos filhos? Só Deus, né? A gente tá ali, mas não tá nas nossas mãos. Então, isso acalma muito meu coração, enquanto mãe. Quando eu oro pelo Arthur, eu visualizo, assim, o poder de Deus ali sobre a vida dele. Então muito poderoso. Você falou num ponto muito importante, assim, orar dentro de casa e ensinar os nossos filhos a orar, né? Para que eles venham ter essa experiência pessoal, né? Então, hoje, na salinha, no Geração Vida, a gente tem esse hábito de orar as crianças e a gente sempre instrui as crianças. Em momento difícil que tiver na sua casa, na sua escola, ore ao Senhor, chame por Jesus, fale com ele, pede socorro a ele, porque nós estamos instruindo as nossas crianças nesse viés, né? Então, assim, nós precisamos, eu creio muito num avivamento que está por vir. E esse avivamento vem por meio da oração. É verdade. Né? Nós temos aí um movimento global de oração durante esse período também, onde algumas igrejas se reuniram. Por quê? Porque nós estamos enfrentando muitas batalhas. Verdade. Jesus está voltando.
E a igreja precisa clamar. Ela foi chamada para proclamar a palavra de Deus, né? A missão da igreja é proclamar o evangelho, é orar as pessoas e é por meio da oração. Uma coisa que eu aprendo com Davi também é que quando ele ia guerrear as causas do Senhor, ele usava a espada. Mas quando ele queria as guerras espirituais, ele usava a harpa. Porque quando ele tocava a harpa, o instrumento, o diabo que estava em Saul saía. Então, a oração é uma harpa, o louvor é uma arma. Né? Então, nós precisamos buscar esse envolvimento, buscar essa presença por meio da oração, porque isso sim vai trazer um avivamento para a igreja. Verdade. Né? Se você fizer aqui uma vigília de oração 24 horas, você vai ver o poder que vai descer sobre a igreja. Então, eu acho que precisamos mais buscar essa presença. Sim, eu tenho algumas experiências de oração assim que eu mudei, orações escritas, orações faladas. E como eu falei, muito cuidado com o que você pede. Eu tive uma experiência, assim, a primeira e maravilhosa experiência foi a conversão do Ronald. Né? No momento que, ao meu ver, não tinha mais o que fazer. E aí eu fiz uma oração dentro do banheiro da casa dele, a gente já estava separado, e Deus realizou exatamente da forma que eu orei. Então, e assim, e uma coisa que eu aprendi com essa experiência, é que a nossa oração não pode ser egoísta. Enquanto eu orava para a conversão dele, para ele ser meu marido, as coisas não aconteciam. Quando eu orei e falei, Senhor, independentemente de qualquer coisa, que ele seja teu servo. E aí Deus fez um milagre da forma escrito, do passo a passo, aconteceu. Então, a gente precisa ter muito cuidado e ter essa sabedoria, esse discernimento, né? Essa compreensão do poder de Deus, né? Sobre as nossas vidas. Então, é maravilhoso. Maravilhoso. Eu só tenho... Vamos orar mais, gente. Vamos orar. É isso aí. Aqui é um convite. Tô querendo acabar logo, eu quero orar agora. Vamos para casa orar. Um convite para você que está nos assistindo, né? Para você que ainda vai nos assistir. Com certeza. Precisamos orar. Oração. Orar o tempo inteiro, orar sem cessar. Sem cessar, voltando lá. Isso. 5:17, orar sem cessar, em todo o tempo. Tá feliz, ora, tá triste, ora, tá cansado, ora. O caminho é esse, vai orando. Temos que orar. Ora, né? de dia, de Passaríamos madrugada. aqui muito tempo. Né, falando de oração, muita coisa. Se você que tá em casa, você tem também testemunho de oração, vai lá, coloca pra gente, escreve aí embaixo, fala com a gente, olha, eu tenho um testemunho de oração, manda pra gente, a gente vai estar respondendo, a gente vai estar compartilhando, né? Poderíamos passar aqui muito tempo falando sobre diversos personagens, diversos, né? Assuntos relacionados à oração, é muito vasto, né? Oração, muito. Clamor, súplica, né? Então, mas queremos te convidar, né? Te motivar, na verdade. Esse é o intuito, acredito, desse podcast, te motivar a sair daqui desse período, né? Como uma pessoa que quer mais orar, quer orar mais, que quer buscar mais a presença de Deus. Sim. Não só por algo próprio, mas como a Cida acabou de falar, algo coletivo, né? Sim. Sem ser algo egoísta. Então, se você está assistindo esse vídeo, você acha, olha, eu conheço alguém que precisa orar mais, envia para essa pessoa. É isso. Compartilha, vai lá, né? Dá um joinha no nosso Instagram, no nosso YouTube, vai lá e se inscreve, gente. Nós nunca te pedimos nada. Hoje, né? Se inscreve, vai lá, não custa nada, você vai lá, se inscreve, ativa o sininho, chega as notificações para você, tá inscrito podcast, você vai lá, pesquisa no YouTube, você já tá cansado de saber, todo sábado, 7 da noite, sai um vídeo novo, né? Então vai lá, envia, compartilha para todos os seus amigos, para todo mundo. Vamos orar todo mundo junto. É isso aí. É importante. E a gente quer agradecer muito, né, a Cida, que agradecer até primeiro, antes mesmo da sua presença aqui, por orar pela nossa igreja. Sim. Pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, né? A gente sabe, tem certeza que tá debaixo de uma liderança, de uma igreja que ora, né? Que tá sempre intercedendo
por esse projeto, né, que nasceu primeiro no coração de Deus e que ele entregou para você e que você tá à frente, né, que é a reunião que nós temos aqui na nossa igreja. Começou com a oração das mulheres e aí passou a ser estendida, depois que as mulheres oraram muito para os varões quererem orar também, ela passou agora a ser estendida para os homens. Ali a gente tem, assim, diversos testemunhos impactantes. Verdade. De cura de enfermidades que já estavam, assim, pessoas desenganadas pelos médicos. Nós vimos isso, ninguém contou, né? Nós vimos isso acontecer. Então, a gente quer agradecer você por estar à frente. A gente sabe que isso é um campo de batalha, você tá na brecha, então que Deus continue te abençoando, te protegendo, te guardando, né? Livrando de toda a retaliação. Você é uma mulher, uma serva do Senhor, uma mulher de oração, então que Deus continue te usando para orar e incentivar as pessoas a orarem também, porque essa luta, essa batalha, né, não é só sua. Devemos nos unir a você também para orar pelos outros e orar, né, pelos nossos pedidos, as nossas súplicas em união, né? Então, que Deus continue abençoando você, seus projetos, o seu ministério, o seu chamado, né? Que a igreja possa continuar orando por você para te dar essa cobertura espiritual. Amém. Que abençoe toda a sua família, o pastor, seus filhos, netos, e enfim. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua experiência, pelos seus testemunhos, né? Tantas experiências que acrescentaram muito a nossa vida. Muita coisa, que não dava para contar tudo. Mas eu que fico agradecida de estar aqui. Estou muito feliz de compartilhar um pouquinho, né, das experiências que o Senhor tem realizado na minha vida. E continuamos aí na guerra. Estamos em guerra. Estamos em guerra. Vamos orar, vamos orar. Usando a arma. Sacar da espada e usar pronto. E vamos em frente. Se você que está em casa, você quer vir aqui, quer receber uma oração da Cida, vem aqui. Só aqui. Temos cultos aos domingos, pela manhã, à noite também. E às quartas-feiras, você pode vir aqui na São Francisco Xavier 173, na Nova Vida da Afonso Pena. Você vai ser muito bem-vindo. Você vai ser muito bem recebido. Tem um cafezinho, uma maravilha. Aqui tem tudo. E tem oração. Tem oração, claro. Se você... eu moro pro outro lado. Eu moro lá pro lado da freguesia. Tem também. Na Estrada do Bananal, 668, tem nossa igreja Nova Vida da Freguesia. Lá na freguesia você vai também ter um povo lá pra te receber. Vai orar com você, vai orar por você e com você. E eu vou pra outra região de praia agora. Vamos pro lado de Inoã, tem também. Nova Vida em Inoã, né? Ali no cartório, na estrada ali, bem pertinho. Você vai chegando ali, né, na entrada de Inoã, você já vê Nova Vida ali de Inoã, onde tem um povo também lá que vai te receber da melhor maneira possível. E pensa com um povo que ora. Tem um monte de criança, ora também, todo mundo ora, é maravilha. Então você é o nosso convidado, venha nos fazer uma visita, venha conversar com a gente, né, venha cultuar conosco, que você tá assistindo esse podcast, você não sabe os primeiros passos, né, quer seguir a Cristo, não sabe por onde começar, pode falar com a gente, né? Entre em contato, manda uma mensagem, vem aqui, vai ser um prazer em te receber. E por isso, nós estamos chegando ao fim de mais um podcast, né? Queremos louvar a Deus, agradecer a presença da Cida e agradecer por mais essa noite. Com isso, chegamos ao fim de mais um podcast. Tá escrito!